Está no ar a edição número 5 do Livrescast, o podcast do Livres. As notícias da semana do Brasil e do mundo comentadas sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou Mano Ferreira. E eu sou Mari Ghiseline. Pelo site eusolivres.org, iTunes, Google Play, youtube.com/livres, esse é o Livrescast, nós estamos no ar. A Copa do Mundo na Rússia é o grande assunto de hoje. Estamos recebendo Carlos Sviontek, líder Livres no Paraná. Carlos Sviontek é administrador formado na Federal do Paraná, com atuação focada em auditorias, controle interno e compliance. Também é cofundador do Livres no Paraná e pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Muito bem-vindo, Carlos. Boa noite, Mano. Boa noite, Mari. Boa noite, Vitor. Tudo certo? Qual é o seu destaque de hoje? Cara, muito obrigado. Meu destaque é a contínua insistência do Banco Central em continuar intervindo no dólar, por não entender que essa não é a melhor solução. Esse intervencionismo do Banco Central é prejudicial e só mostra que vale a pena continuar correndo riscos. Enquanto o brasileiro e o investidor não entender que realmente é a hora de parar de intervir em relação ao dólar, a situação só vai piorar. Quem quiser lhe seguir nas redes sociais. @Carlos Sviontek. É sobrenome polaco, é complicado. SVIONTEK. Muito bom. Isso aí. Hoje com a gente também o jornalista Victor Naya, o Catatal, produtor do Livrescast. Bem-vindo. Qual que é o seu destaque? Bom, gente, o meu destaque da semana é o número de brasileiros na Rússia, que é o menor em muitos anos. Além disso, desde 2006, brasileiros não viajavam tão pouco para uma Copa do Mundo. O número é muito menor do que a Copa de 2010 na África e 2006 na Alemanha. Logicamente, a crise econômica influencia, mas também a gente vai falar no decorrer que os brasileiros estão cada vez menos interessados na Copa. Isso vai render um grande debate, viu, Naya? Vai render um grande debate. Mas suas redes sociais? Bom, é sempre Vitor Naya, com um C, e Naya, não Maia, e eu também não sou parente do Sérgio Naya. Muito bom. Meu destaque de hoje é: eu tô acompanhando que o mercado financeiro está bem abalado com essas candidaturas que não propõem nenhuma reforma concreta, só que agora a gente teve a pré-candidatura do Lula, né? Isso aí, ele não pôde ir pro evento. Pois é, eu achei estranho. Uma pena, né? Tinha uma moça que colocou no Twitter, eu só vou se o Lula for. Pois é, mas o engraçado é que o desespero tá tão grande que o meu destaque vai pra grande fake news do PT, que diz que até o Papa tava mandando um terço pro Lula, mas na verdade o Vaticano mostrou que não é verdade. Desmentiu totalmente. Tá grande, né? O negócio tá feio. Vindo do PT não me surpreende. Pois é, exatamente. Não tem mais o que fazer, né? Eu só sei que com essa pré-candidatura agora o mercado vai pro abismo, né? Não, ninguém leva a sério isso aí. Mas as outras, o mercado fica instável com as outras pré-candidaturas que são terríveis, né? A gente tá liderando as pesquisas. Principalmente se falarmos de Bolsonaro e Ciro Gomes. Pois é. Dois lados da mesma moeda. Acho que sempre das contas, populistas, socialistas, nacional-desenvolvimentistas, defensores... Combinam-se muitas questões, não. Exatamente. Se você pegar o histórico dos dois de defesas econômicas, são muito similares. Exatamente. Mari, e suas redes sociais? Vocês podem me acompanhar nas redes em @MariGHZ. Prometo que agora eu vou ficar mais no Twitter, no Insta, no Face. Prometo pra todo mundo. Eu tô no Twitter em @ManoFerreira e no Facebook em ManoFerreira2. E você também pode acompanhar as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @EuSouLivres. E também no site eusoulivres.org, onde você pode se tornar um associado para ajudar a construir um país mais livre com a gente. Exatamente. E hoje nós vamos inovar, começar o Livrescast de um jeito um pouquinho diferente. Vamos fazer 2 sessões bem mais rápidas que estávamos fazendo antes. Queremos ouvir os seus feedbacks depois. E a primeira é o Nabucco Disruptivo. Após anos de tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, tivemos essa semana um encontro entre Donald Trump e Kim Jong-il.
Eles assinaram um acordo para banir as armas nucleares da Península Coreana. Apesar de não representar uma solução imediata, o acordo parece selar o fim das ameaças nucleares entre os dois países. Pois é, será que mesmo com a postura tão impulsiva de Donald Trump, a gente está se aproximando da paz na Coreia? O que é que você acha, Carlos? Acho até engraçado, porque não há expectativa criada sobre o governo Trump. Inclusive, saiu hoje, jornalistas noruegueses defendendo o Nobel da Paz para Donald Trump. E sendo bem honesto, só pelo fato dele sentar junto com o Kim, ele fez muito mais do que o Obama para merecer o Nobel. E o Obama ganhou. Ganhou em 2009, né? Exatamente. Primeiro fez ano muito de governo. Fez muito mais e que foi muito contestado na época. Exatamente. Foi o único presidente da história dos Estados Unidos que viveu em guerra do primeiro minuto até o último minuto. Aliás, o prêmio Nobel é uma, sei lá, eu acho às vezes um negócio tão confuso, né? Porque teve a história do Bob Dylan, que demorou não sei quanto tempo para ir buscar. Eu lembro que a brasileira, que era paranaense, se não me engano... Não fale mal do Bob Dylan, não. Adoro o Bob Dylan. Mal do Bob Dylan. O Robert Zimmerman tá no meu coração, mas ele falhou nessa. Aquela brasileira, a Zilda Arnes, que morreu no terremoto no Haiti, ela merecia o prêmio muito mais do que tanta gente. César Lattes também. César Lattes. Grande pesquisador brasileiro. Pois é. Na verdade, sim, o Brasil poderia ter produzido muito mais, né? Se considerarmos nosso gasto em universidades federais, deveríamos ter pelo menos uma centena. Mas qual o sentido que faz um país que gasta mais em educação pública básica do que em educação superior? O contrário. Isso. É o contrário, desculpa. Eu acho que talvez, para definir um dos principais problemas do país, o Brasil é um país que não tem prioridades. É um país que investe bilhões em certos setores e não tem saneamento básico. Assim, até Curitiba acaba sendo uma exceção, a gente tem quase 98%, mas você pega alguns estados do Nordeste que tem 3%, 4%. Não, é terrível. Assim, N estudos, tem um estudo do IPEA, inclusive, que fala que cada real investido em saneamento você economiza 4 em saúde. É matemática. Mas acho que os governantes nunca foram bons de matemática. E tem efeitos até a saúde na primeira infância, tem efeitos até na educação. Mas voltando a falar dessa situação da Coreia, Mari. Então, a gente não tem uma certeza de que isso vai resultar realmente num cumprimento desse acordo. Mas eu acho que para a situação do Trump, que sempre foi um cara que a gente não esperava um posicionamento desse, eu acho que foi bem positivo. Você não acha, Carlos? Não, sem dúvida. Eu acho que, claro, tem medidas que a gente discorda, mas de maneira geral o governo Trump tem sido bem efetivo, a economia americana tem retomado com bastante força. Mas o protecionismo dele... Não, com certeza. Ao mesmo tempo, aí ele faz um protecionismo e tira impostos ali, ele tenta fazer uma balança, mas não faz muito sentido, né? Exatamente, mas tá dando certo. O índice de desemprego nos Estados Unidos pegou o país bem também, né? O país já vinha crescendo. Mas esse protecionismo é perigoso, né? Com certeza. Isso a gente vai ser contra sempre. É verdade. E protecionismo é algo que faz com que a gente observe sempre. E vamos, então, para o Observatório Luz Gama. É isso aí. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a proibição do uso de canudos plásticos. Se sancionada por Crivella, a lei vai fazer com que eles sejam substituídos por canudos de papel biodegradável ou de material reciclável. Sob a justificativa que cada canudo demora cerca de 100 anos para se decompor na natureza, a lei impõe R$3.000 de multa para o estabelecimento que descumprir a regra. Carlos, o que é que você diz sobre isso? Bom, basicamente é um desrespeito ao empreendedor. E acho que o ponto mais evidente é a questão de teoria da agência, uma questão de qual é o custo de você fiscalizar todos os estabelecimentos no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que usam canudinhos. E quantas pessoas você tem que alocar para isso e qual vai ser o resultado em multas? Não vai nem pagar as contas. Assim, chega a ser desrespeitoso. Então, no fim das contas, essa é uma daquelas leis que não vai pegar. Não vai pegar o Brasil, acho que é o único país no mundo que tem essa brincadeira. Leis que pegam, leis que não pegam. Essa lei eu gostei, essa lei eu não gostei, e essa lei, evidentemente, não vai pegar. E outra coisa, o impacto de uma lei dessa na questão ambiental é muito pequena, né? Não é uma lei que vai ter um efeito grande. Ela simplesmente ela só atrapalha o pequeno médio empreendedor porque é mais Estado, é mais burocracia.
E outra, vale sempre lembrar que 70% dos brasileiros são empregados por pequenos e médios empreendedores. Exatamente. E o único vereador que se contrapôs a isso foi o Do Leandro Novo. Lira, do Novo. Merece os aplausos Com certeza, porque Exato, ele deixou claro que, assim, uma questão de preocupação com o meio ambiente é sempre legítima, mas, inclusive, como o preço do canudo biodegradável é mais caro que o copo de plástico, é provável que os estabelecimentos acabem usando copo de plástico, que usam mais plástico que o canudo. Então, assim, se o objetivo da lei é uma preocupação ambiental, certamente esse não é um meio adequado, eficiente para resolver esse problema. Né? eu acho que o ponto... Ai, desculpa, Carlos. Não, Eu fica à ia vontade. até te perguntar isso. Eu acho que um ponto legal, até pra gente conversar aqui, saber sua opinião, até que ponto, em prol do meio ambiente, o Estado deve intervir, né, nas nossas escolhas? Sinceramente. Sinceramente. Vem bomba. Obviamente, o Estado brasileiro é uma demonstração clara de abuso em relação à questão ambiental. O Estado deveria participar de soluções muito mais institucionais, de conscientização e de punição de excessos. Onde ele pode ser realmente efetivo, né? Exatamente, porque assim, querendo ou não, o Estado, como centralizador como não tem conhecimento de particularidades. E se você expandir isso não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, o Estado não tem capacidade de fiscalizar, de compreender, você aumenta a capacidade e a possibilidade de corrupção. Porque aí, Exatamente. vamos dar um exemplo, R$3.000 de multa. Não vai acontecer a situação, o cara dar um caixinha pro fiscal, R$100, te dou R$100 aqui, estamos resolvido. É isso mesmo. Você abre mais uma oportunidade, mais um canal de corrupção. Obviamente que não é justificável, mas você aumenta as possibilidades. E outra, o preço também vai aumentando, né? O empresário recebe isso e aí ele tem que descontar de algum lugar para fechar a conta. No fundo, todo mundo sai perdendo. Quem vai pagar é o consumidor. Sempre. Como sempre. Até esses dias eu estava vendo a questão do Netflix, quando o governo quis aumentar a tributação, enfim, toda a carga. Obviamente o Netflix não vai ficar com a conta. Quem vai pagar mais é quem paga lá R$19 por mês e que hoje em dia tem acesso a uma biblioteca gigantesca de vídeos, vai ter que pagar mais R$2, R$3. Então, ou seja, o governo brasileiro levanta o custo querendo infligir o empresário, e a quem paga a conta somos nós, para variar. A conta é sempre nossa. É verdade. Uma das contas que foi nossa foi a da Copa do Mundo 2014. né? Estamos pagando ainda. Pois é, Estamos rapaz. pagando e agora vamos ao debate de hoje. Até ontem eu vim de Campinas naquele trem bala, sabe? Aquele que foi prometido pra Copa. O nome dele é Cometa. Cometa. 2 horas. Rapidinho. Trem bala. Super rápido. 2 horas entre São Paulo 100 e quilômetros. Mato Grosso. A pesquisa Datafolha, pela primeira vez, mostrou que 53% dos brasileiros estão dizendo que não têm interesse, não estão interessados na Copa do Mundo. Essa pesquisa Datafolha é feita desde 94 e é a primeira vez, desde que começou a ser feita, que ela chega num resultado desse, né? Mais da metade dos brasileiros não interessados numa Copa do Mundo. E aí, além desse resultado desastroso, na última edição do torneio, a crise política também dificulta a criação de um sentimento de unidade em torno da seleção. Exato. Ainda mais depois do excesso de gastos da Copa do Mundo passada, né? Onde a gente gastou mais de 25 bilhões de reais. Mas a Rússia conseguiu gastar mais, hein? Eu acho que o espírito socialista ainda pois está é. por aí. 40 bilhões eles gastaram. Com esse KGB no poder. Um fato interessante que, se nós observarmos, essa será a terceira Copa do Mundo em um país literalmente declarado populista, né? Com grande presença de um líder forte. África do Sul em 2010, Brasil em 2014, e aí não só a Dilma, mas o governo PT em si, e agora a Rússia em 2018. E a próxima será onde? Catar. 2 outros fatores que influenciaram é que, primeiro, que a gente perdeu de 7, né, da Alemanha. Eu lembro, eu estava lá, eu estava no Mineirão. E eu acho que outro fator... Tava no Mineirão. Eu lembro muito bem. Eu vi os gols de perto, muito perto. Belzonte. Sabe onde estava o nosso companheiro Magno Cal? Aonde? Na Alemanha. Na Alemanha. Tadinho. Só tinha um cercado de companheiros eu só alemães. tinha um lugar pior pra onde eu estava, é onde o Magno estava. Alguém me superou. Inclusive, o Magno mandou um áudio pra gente falando sobre essa experiência.
Olá, amigos do Livrescast. Aqui quem fala é Magno Kahl, sou diretor de políticas públicas do Livres e estou falando com vocês direto de Erfurt, no interior da Alemanha. A expectativa para a Copa do Mundo por aqui é de um entusiasmo comedido, bem parecido com o entusiasmo mostrado pelos alemães em relação a qualquer outra coisa no mundo. Você passa por aqui e por ali na cidade, você vê os bares abertos, você vê alguns lugares enfeitados, mas as pessoas com menos entusiasmo do que a gente vê pelo Brasil. Por aqui, não é muito comum o uso de camisas de futebol, a não ser que você esteja realmente indo para o estádio, para um jogo naquele dia. A minha expectativa é que não se repita o fiasco que enfrentamos na última Copa do Mundo, quando eu também estava aqui na Alemanha. Naquela ocasião, eu assisti a semifinal, em que perdemos de 7-1 para a Alemanha, acompanhado de 400 alemães. Não foi uma experiência muito satisfatória, apesar das várias cervejas de graça que me pagaram, talvez por piedade. Mas sem dúvida foi uma experiência marcante. Eu espero que dessa vez a gente tenha a melhor sorte e que no dia 15 de julho a gente esteja comemorando o Hexa, e não os alemães comemorando o Penta. Pensando bem, como uma segunda alternativa, até que os alemães comemorando o Penta não seria nada mal. Forte abraço! A solidariedade alemã é divertida, né? Fantástico. Eu finalmente encontrei alguém que tava numa situação pior do que eu. Eu tava no Mineirão no 7-1, eu vi todos os 7 gols. Nossa. O do Oscar eu perdi porque eu tava no banheiro. Então foi triste, foram momentos tristes lá dentro, mas enfim. Que essa Copa nos dê mais alegrias. Com certeza dará. Voltando à Rússia. Então, acho que tem uma questão também cultural na Rússia que deixa o brasileiro meio tenso. Os argentinos chegaram a fazer até um vídeo Muito bom criticando, vídeo, né? Por sinal. criticando um problema sério que a gente tem na Rússia, que é legalmente não há reconhecimento da população LGBT, né? Não, mais sério do que isso. É crime ser homossexual na Rússia, né? A gente está falando de uma das maiores economias do planeta, né? Um país que exerce influência. É um país gigantesco. A localização da Rússia é extremamente estratégica. Com assento de segurança no Conselho de Segurança da ONU, inclusive. Exato. Pois é, uma potência mundial tão atrasada ainda. É exatamente a palavra que eu ia usar. Mas o racismo, de uma forma geral, ele é muito forte na Rússia. Também. Outras minorias como armênios, tártaros, pessoal ali do Uzbequistão, Cazaquistão, eles sofrem muito na Rússia, ucranianos mesmo, né? Com bombas, inclusive. Com bombas, judeus, a população judaica da Rússia diminuiu. E não é só na Rússia que os judeus têm sofrido ataques, né? A gente, infelizmente, semana passada, se não me engano, na parada LGBT aqui em São Paulo, o vereador Davi Miranda do PSOL criticou abertamente a presença de um bloco de Israel. Claramente, na minha visão, uma visão consideravelmente antissemita, né? É interessante porque dentro da enorme região do Oriente Médio, com centenas de milhões de pessoas, Israel, aquele paísinho pequenininho de menos de 10 milhões, é o único país que é declarado gay-friendly, né? É uma ilha de respeito aos direitos LGBT e o país mais criticado pelo movimento LGBT no país, que infelizmente hoje está nas mãos da esquerda. Mas vamos fazer a separação, porque o pessoal da parada LGBT de São Paulo acolheu. Perfeitamente. Sim. Excelente. Essa manifestação do PSOL, a gente tem que parar de, eu acho, tratar como se as manifestações do PSOL representassem a população LGBT. O PSOL tem uma tendência moralista que me deixa muito indignado, né? Como se só eles podem ser os defensores da causa, eles são os patronos, e o resto que se lixe, né? E, inclusive eu lembro que eu vi algumas fotos no meu Facebook de pessoas nessa parada LGBT de São Paulo, que se não me engano é a maior do planeta, com bandeiras da Palestina. Eu fico pensando, se um sujeito desse leva uma bandeira LGBT no território palestino, ele vai ser morto. Sem a menor dúvida. É triste essa incoerência. Então é uma incoerência que a esquerda carrega muito. E é justamente essa incoerência, para mim, que fez a esquerda cair tanto e ficar presa lá em 1989. A gente tem um bom exemplo lá no Paraná, a Johnny Freitas, que é a líder de movimentos sociais do Livres Paraná, e ela fala muito sobre isso, que ela encontrou no Livres um lugar para poder defender as suas pautas sem precisar estar vinculado à esquerda. Então, acho que o Livres, nesse
nesse caso, representa um papel importantíssimo no movimento LGBT. É verdade. É verdade. Mas voltando a falar da Copa do Mundo da Rússia, uma pesquisa da FGV mostrou que agora no início de junho, no Twitter, os brasileiros falaram mais de política do que da Copa do Mundo. Tá mais divertido, você não acha, Carlos? Então, mas eu acho que aí são coisas diferentes. Eu não acho que o brasileiro tá falando menos de futebol. O brasileiro tá falando mais de política. Por mais que a internet deu voz a muita gente estúpida, desculpa o termo, mas O Humberto Eco falava isso, né? Exato. A internet é muito boa, ela dá voz a pessoas inteligentes, ao mesmo tempo ela dá voz a pessoas, né, Mas estúpidas. todos aqui defendemos a liberdade de expressão, então até os idiotas têm que ter voz, né? Exato. Então, nesse sentido, eu acho que o brasileiro finalmente está falando mais de política. Até brinco, às vezes, em alguns eventos, que hoje o brasileiro sabe mais a escalação do STF do que da seleção brasileira. É verdade. Você não acha que também o fato da nossa seleção hoje não ter jogadores tão icônicos, como eu estava falando com o Mano antes, Isso aí, com certeza. isso não influencia tanto? Porque, por exemplo, a Copa de 2006, só o nosso quarteto fantástico era ninguém menos do que Ronaldinho, o gaúcho, Fenômeno, Kaká, que querendo ou não ele também polemizava com as camisas de I belong to Jesus, não sei o que. Ele tava jogando muito. Ele tava jogando muito, É. ele foi o melhor jogador no ano seguinte, Uhum. e tinha o Adriano Imperador. Então, Mas se a gente falar do nosso quarteto fantástico aí, que hoje é titular da seleção, o Neymar, da camisa 10 do PSG, campeão francês. mas ele é o único que tem esse... O Felipe Coutinho, Mas o camisa- nível midiático não se compara. Não é o Aquela mesmo. seleção era proibido jogar com ela no videogame. Proibido. Não, eu concordo com você. Eu acho assim, eu acho claro, talvez os jogadores sejam mais blindados. Eu sinto isso bastante. Principalmente se você pega, por exemplo, o Gabriel Jesus, Tem muito mais cuidado, é um cara que tem uma assessoria de imprensa muito cuidadosa, ele aparece nos momentos oportunos. Não existe mais um Vampeta, né? Acho que acho assim, não existe mais espaço para isso. Eu acho que é muito parte Será que não? da polícia do politicamente correto, que assim, qualquer atitude do jogador, a vida Adriano, existe um policiamento Que é um de porre, costumes, né? de comportamento. Vamos É um falar a saco, verdade. pelo amor de Deus. Se tiver o Hexa, não vai ter ninguém dando cambalhota na rampa do Planalto. Bêbado de uísque. né? Do Whisky, pois é. É um absurdo. Eu assim. acho que a gente foi perdendo aos poucos a característica brasileira que nos fazia sentir vontade de assistir. Que acho que o brasileiro ele sente falta daquele jeitinho, daquela nossa tipo de nosso estilo cultural de curtir futebol. Hoje, a maior parte desses jogadores que estão jogando aí na seleção, eles estão jogando fora do Brasil. E eles acabam mudando. Olha como o Neymar tá se vestindo. Você olha no jornal, tipo, parece mais um cara que tá, sei lá, sendo financiado por, sei lá, patrocinado por um estilista do que um jogador de futebol, né? A Mari entende disso, viu gente? Mas eu acho que não. Formado em moda. Formado em Design de moda. Mas eu de acho que isso não é um moda. fenômeno brasileiro. Fenômeno Mundial, mundial, né? né? Mundial. E assim, pensando Mas no é que o Brasil tem futebol- toda essa irreverência, né? Então eu acho que as pessoas pegam mais pesado. Mas exatamente. pensando no futebol estritamente, eu acho que a seleção do Tite tá jogando num estilo muito mais brasileiro do que era a seleção do Dunga, por exemplo. Muito mais. É, A seleção do Felipão, próprio 2014. A terrível aquela seleção. Eu digo assim, desde 2006 e com certeza é o nosso melhor selecionado que vai à Copa. Assim, é a vez que eu tenho mais confiança. E toda vez que eu olho a escalação de 2014, eu fico pensando, como é que eu tive esperança? Mas- Se eu tive Mas o esperança Brasil com aquele teve muita time, sorte. Mas o Brasil teve muita sorte em 2014, né? Porque eu lembro que nas oitavas nós fomos Sorte? muito mal contra o Chile. muito mal. Aquela Quem tomou de 7-1 não pode dizer que teve sorte. aquele, Não, até o 7-1, o chute do Pinidia na trave no final do jogo. Exatamente. Inclusive, ele tatuou na pele dele. que foi no Mineirão, inclusive. Exatamente. E depois, contra a Colômbia jogou muito bem. Jogou em Foi Fortaleza. 2x0 consciente, na verdade. E assim, querendo ou não, no 7x1 a gente perdeu o Neymar. E pesa. Cara, a gente vê o jogo contra A Copa era no Brasil, tinha eu lembro que a gente falava muito sobre a influência exacerbada da mídia nas concentrações, a pressão em cima dos jogadores. Querendo ou não, uma Copa fora do seu país, isso diminui muito. com E a certeza. situação política no Brasil em 2014 já estava pegando fogo. É Em 2013, Cara, nós tivemos as manifestações E vale e lembrar a Dilma foi vaiada. Vocês que- lembram disso? as manifestações em 2013 tinham como um tempero o contexto de gastos com a Copa do Mundo e com a Não Copa vai das ter Copa, né? Confederações. Diziam. Exato, que estava iniciando ali, né? Não vai ter Então, Copa e teve Copa, né? Teve Copa. Mas bem que a esquerda tá errando todas, né? Não ia ter Copa, não ia ter impeachment, teve. Lula não ia ser preso, foi preso. Quem que vai ser o próximo preso?
Glaze? Torcida? Ih, Bom, por torcida própria, Talvez a o Marco Glaze. Polo Del Nero. Seria uma excelente Seria aquisição muito pra bom. Papuda. mas, bom, eu acho que a gente tá sentindo uma coisa diferente. Olha, mas sendo muito sincero, Eu não vi acho nenhuma que rua pintada. eu acho que tendo o primeiro jogo vai estar todo mundo pintando É, a cara. Quero ver a hora que exatamente. Isso, né? Que... Ó, aquele gol do Neymar de fora da área, todo mundo se abraçando. Bom, todo eu mundo vai pelo gritar, menos tenho "Viva o churrasco menino marcado com Neymar". mais de 50 pessoas, a festa vai ser grande. Pois é, É. todo mundo marcando Confesso churrasco. que também tem. Eu acho que vai, o primeiro gol já vai estar todo mundo vivo o menino Neymar, tatuando o Neymar. Brumar. Vivo, Aliás, é viva a Bruna Marquezine, Sou fã. todos nós. Mas eu acho isso, sinceramente. Vocês acham que essa indiferença vai resistir a 1 ou 2 jogos? Eu acho que pode ser que realmente as coisas melhorem, mas eu não acredito que vai ser Nem com Hexa? como Nem eu com Hexa? senti. Mas eu não sei, Mas eu não o tô Hexa- muito segura, Caso gente. o Hexa Eu sei que eu tenho chegar- mania de ser pessimista, mas eu não tô muito Não, segura. eu acho que também tem um pouco desse clima que muita gente de esquerda tá pintando como se não pudesse vestir a camisa da seleção, Isso é ridículo. que isso é coisa de coxinha. Uma grande Aliás, patifaria, até né? uma, Isso aí. uma Tem dica isso, agora, né? o Rodrigo da Silva do Spotnix, ele fez um texto sensacional, que até saiu na Veja. Eu reproduzi esse texto no meu Facebook, inclusive, porque eu achei o melhor texto sobre o assunto Muito disparado. bom. Aliás, sempre quando o Rodrigo senta pra escrever alguma coisa, sempre sai coisa Mas legal, né? o que é que ele diz nesse texto? Ele basicamente diz que não é proibido você torcer pra seleção, isso não vai fazer da pessoa mais ou menos brasileira, politizada. Esse papo de, não vou torcer pro Brasil porque eu tô de saco cheio com a Copa, isso não tem nada a ver. Todos nós aqui estamos de saco cheio com a situação política. Trabalhamos num grupo de renovação política e vamos torcer pro Brasil. Posso falar por mim mesmo. Eu sou, com certeza, se não a pessoa mais empatada em primeiro, empolgado com a Copa. Eu sou um fã disparado da Também. Copa. Isso De 4 em 4 anos, você vai perder. Isso é pré-candidato a deputado federal. E, cara, eu vou trabalhar politicamente o tempo todo. Então, minha preocupação política não diminui nem por um segundo. Pelo contrário, ela só aumenta cada dia. Então, pra mim, é absolutamente incoerente essa necessidade de, que não vou defender o Brasil. Pelo amor de Deus. Cara, não são 30 dias. Às vezes até esses 30 dias são um alívio. Depois de 4 anos tão sofridos, 30 dias não vão mudar o Brasil. E a gente vai ter mais pelo menos 2 meses até 3 meses. São 90 dias. Do dia 15 de julho até as eleições. E o Quase Brasil... 90 dias. Agora, você disse que não vai mudar, mas você não acha que o 7-1 mudou um pouco o clima? A gente não ficou mais triste? Será que o Hexa não podia deixar todo mundo um pouquinho mais feliz? Exato. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que vai ser Hexa. Eu tô preocupado com o Hepta. Eu tô preocupado com o Hepta já tô pensando no Rodrigo Raio no ataque, enfim. Vinícius Júnior. Enfim, eu acho assim, de fato o 7-1 foi marcante. Eu acho que o pessoal tirou o Brasil talvez do trono. Até tava conversando com um amigo meu que mora na Austrália e tá no Vietnã agora. E a gente percebeu que em 2014 a gente foi junto pro Mineirão, as pessoas respeitavam muito o Brasil. Todo mundo respeitava o Brasil totalmente, inclusive os alemães. E agora ele tava no Vietnã conversando com alguns suíços e os caras tendo certeza, apostando com ele que ia ganhar do Brasil. Então eu acho que é uma Copa para reconquista de respeito, né? Falando sobre o Estado brasileiro. E eu acho que a gente pode sair muito mais forte. E eu acho que isso pode mexer na moral do clima do brasileiro, assim, como um todo. Eu acho que se a gente tiver uma boa Copa, eu acho que recupera um pouco o orgulho. A política vai abafar um pouco, porque as eleições estão muito próximas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fato que não foi levantado é que nas outras Copas do mundo, nós estávamos melhores em outros esportes, né? Isso, de certa forma, ajudava a dividir um pouco. Por exemplo, há quantos anos o Brasil não tem um piloto de Fórmula 1 que destaca tanto? Seleção de vôlei não deixou... 94. Mas as pessoas assistiam tá mais. longe As pessoas quanto em assistiam 94 mais. estava a Copa de 70. Pois Mas é. também a gente andou tendo escândalo da Outra CBF, né? Tem mais coisas. Manchou né? muito. A CBF nunca foi flor que se cheira. Todo mundo sempre soube. Desde João Isso, Avelange, né? Desde sempre, João O ditador, né? Desde a CBD, né? Mas eu acho que agora as Desgramado pessoas estão mais viveu pra caramba, ligadas. né? As pessoas estão mais ligadas, as informações estão chegando mais fácil. Não é, antes, talvez, meia dúzia soubesse. Agora todo mundo está sabendo. Não, é entendeu? verdade, mas eu acho que isso é um pouco como o cartola safado do clube, que todo mundo xinga, mas ninguém deixa de amar o clube, entendeu? Nisso eu sou um especialista. Eu não tenho um cartola tão
ruim quanto o meu. Isso eu garanto. É melhor não Curitiba, comentar. Paraná? Atleticano. Ah, rapaz. O maior time do estado do Paraná. Isso a gente não tem nem que discutir, na verdade. É o Londrina Esporte Clube. Londrina é um time muito carismático, muito simpático. Mas é uma Londrina. Londrina, é uma portuguesa. É uma portuguesa. É o Gente, segundo time de todo o Paraná. pessoal de Londrina, ó o Curitiboca falando aí, ó. Não, gosto muito de Londrina. Gosto muito de Londrina. Torço pro Londrina, inclusive, na Série B. Inclusive, as torcidas são amigas. As torcidas são amigas, já conheci o Estado de Café, BGP. Isso é coisa de político, hein? Eu já torce por todos os times. Não. Todos os times não. Vamos se respeitar. Eu sou corintiano, mas o meu segundo time é o Londrina, porque eu nasci lá, a família da minha mãe é de lá. Muito boa a discussão. Infelizmente, no programa de hoje a gente não vai contar com a colaboração da nossa queridíssima Helena Landau, presidente do Conselho Acadêmico. Ela está com uma virose. Desejamos todos melhoras, Helena. E ao Botafogo também. Melhoras a Helena e ao Botafogo. Mas o Botafogo ganhou bem, cara. Sim, do Atlético. A propósito... Entendeu, né? A propósito, a Helena escreveu um texto maravilhoso sobre Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Vale a pena ler. Aliás, com tudo que ela escreve. Exato. E agora, para entender um pouco melhor esse clima, a gente pediu para os associados Livres pelo Brasil mandar para a gente áudio, e a gente vai ouvir agora falando como que tá na cidade, no estado de cada um deles, se o pessoal tá animado, se tá desanimado, se estão pintando a rua, se estão carregando bandeirinha. Vamos ouvir? Vamos ver. Pessoal, eu sou a Cecília Lopes, do Livres Rio, e por aqui no Rio de Janeiro a gente não percebeu manifestação nem euforia a respeito da Copa. Só hoje que eu vi algumas pessoas querendo assistir ao jogo, mas ainda assim algo muito pequeno, muito minoritário. A situação atual do Brasil, da nossa política, vem realmente desestimulando o brasileiro a ter esse sentimento de identificação com o país. Olá, sou Marcos de Itaqui, Rio Grande do Sul. Aqui sempre teve a tradição de se pintar as ruas, inclusive na Copa passada se fez até um pichuleco gigante para colocar na praça, pintaram as árvores da praça de verde e amarelo. Apesar de ser uma cidade pequena, sempre teve essa tradição de se movimentar para a Copa do Mundo, que a gente não tem visto agora, né? Eu acredito que isso talvez seja uma boa parte do impacto da crise econômica que tem feito as pessoas economizarem bastante, inclusive gastar menos materiais para a Copa do Mundo. Então tá, um abraço. Eu sou Carla Falcão, de Pernambuco, tenho andado o estado inteiro, do litoral ao sertão, e é aquela coisa, quem gosta de futebol e quem gosta de Copa do Mundo continua animado, mas a população em geral está bem menos animada do que em Copas anteriores. Já não tem mais tantas ruas com bandeirolas, não tem tantas festas juninas decoradas com as cores do Brasil como antigamente, as ruas não estão mais tão pintadas, e eu acredito que isso tem sim muito a ver com o cenário político que a gente está vivendo no Brasil. Pelo depoimento do pessoal, realmente esse clima está em todo o Brasil, né? Mas, assim, acho que foi bem interessante. Talvez um pouco mais até por crise financeira também, né? Acho que o povo tá sem dinheiro, de maneira geral, o povo sem dinheiro, tá com medo de gastar. 2 anos de recessão, não é? Menos filé mignon. Vocês estão arrumando todo tipo de desculpa, né? Depressão econômica gera uma depressão natural. Emocional. Acho que eu sou... 14 milhões de desempregados, cara. Eu sou a única pessimista aqui. Eu sou otimista por natureza, então a gente mantém o equilíbrio. Eu ainda acho também sou que otimista, confesso. Eu ainda acho que com alguns joguinhos vai estar todo mundo feliz. Vai estar, mas eu acho que não tanto igual outras Copas do Mundo. Vamos ver. Eu converso com vocês dia 15 de julho. Vamos ver. Quando estivermos comemorando o Hexa. E louvando o menino Neymar. Em 2002, o Brasil também estava numa crise econômica, né? A crise de 2002 foi menor do que a última. Muito menor. Mas talvez seja um termômetro pra gente comparar. Bom, não, muito menor. O técnico era gaúcho também. Não a camisa 10 era do PSG. Vamos fazer assim, no final a gente faz um bolão. A crise da seleção era maior. Agora a seleção tá bem, em 2002 chegou na Copa mal. Testada, né? Depois de perder pra Honduras. Exato. Vamos fazer um bolão? Eu topo, hein? Eu topo. Portugal amanhã 2-1 na Espanha. Agora eu sou... 1-2. Espanha ganha. Olha aí. Talvez o ouvinte já tenha visto o jogo e vai estar rindo da nossa cara. É verdade. Mas e aí, Mari? Então, agora... Então, vamos parar de falar de futebol, porque a gente vai falar de um negócio sério. É a chata do futebol aqui. Na verdade, a gente vai agora pro nosso troféu Ave Libertas. Vamos premiar a melhor ação do Livres na última semana.
E dessa vez o time Livres de Belo Horizonte é o ganhador do Ablibertas. Ô, Belzonte. Os mineiros entraram com um pedido de cassação do vereador Léo Burguês, do Partido Social Liberal. Acho que eu já ouvi falar disso. Também já ouvi. Não sou muito fã desses caras. A ação foi escolhida a melhor da semana pelos nossos associados em votação no Fórum do Livres. Paulo Alves é a liderança do Livres à frente da ação e vai contar pra gente mais detalhes sobre o pedido. Olá, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Alves e, atualmente, coordeno as atividades do Livres em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na última sexta-feira, dia 8 de junho, protocolei junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de cassação de mandato do vereador Leonardo Burguês de Castro, do Partido Social Liberal. Dessa vez, já que ele apresenta um histórico respeitável de escândalos na região, ele está sendo acusado de agredir fisicamente um empresário em um restaurante, após este ter perguntado a opinião do parlamentar frente à greve dos caminhoneiros. Mesmo que se prove apenas que foi uma briga de bar, comum nos dias de hoje, a conduta de um parlamentar eleito não pode, em hipótese alguma, denegrir a imagem do cargo que ele ocupa. A última vez que isso aconteceu em grande escala foi em 2012, após o senador Demóstenes Torres, do PTB de Goiás, ter sido cassado por conversas impróprias com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A batalha aqui em Belo Horizonte agora é garantir que a mesa diretora da casa aceite o pedido e ele, pelo menos, vá a plenário, já que uma decisão favorável é muito difícil. O vereador em questão é chefe de governo do prefeito de Belo Horizonte e pertence à base do prefeito, que tem maioria absoluta na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós tivemos prova dessa tentativa de apagar o pedido ainda na sexta-feira, dia 8. A notícia, que foi vinculada na mídia local, mostrando o pedido de cassação do vereador, foi apagada sem conhecimento do jornalista que a produziu e nem nossa, que éramos alvos da matéria. Por fim, gostaria de mandar um recado a todos que estão ouvindo este cast. Gostaria de dizer que o pedido de cassação condiz com o dever cívico de cada cidadão de preservar, supervisionar e resguardar o legislativo em qualquer nível da federação, tendo em mente que aqueles homens e mulheres nos representam e devemos desejar e fazer por bem ter aquilo que merecemos como representação. E não, nós não merecemos nada que seja abaixo do exemplar. Então, parabéns ao time BH, Paulo Alves, que liderou essa ação. É realmente um absurdo ter um parlamentar que agride um cidadão que questiona a sua posição, né? A política tem que ser feita com diálogo, a discordância é legítima, mas a agressão nunca é aceitável. Aliás, esse Léo Burguês, ele é bem famoso, viu, lá na Câmara de Belo Horizonte. O vereador Gabriel Azevedo, também membro do Livres, ele já teve alguns episódios em relação ao vereador Léo Burguês. Eu achava que o Léo Burguês é aquele do Vote 16. Eu sou o Léo Burguês, Vote 16. Mas não é, ele é do PSL. É o PSTU. Ah, tá. Vai ser bizarro assim, é PSTU. Mas, assim, Léo contra burguês, no caso, né? Contra burguês, Vote é 16. isso. Mas Tô eu acho viajando. que o nível de bizarrice está parecido, viu? É verdade, Nossa, daqui a pouco vai começar a bizarrice, né? Mas falamos da melhor ação da última semana, vamos agora ouvir os chamados de lideranças do Livres para ações que vão acontecer nesta próxima semana. Esse é o Livres pelo Brasil. Meu nome é Nicolas Lacerda, eu falo de São Bernardo do Campo, São Paulo, sou associado do Livres, mas já faço parte do movimento desde o final de 2015. No início deste ano, eu tive a oportunidade de participar do Mises Summer School, que é um curso no formato de imersão promovido pelo Instituto Mises, onde os participantes ficam hospedados durante 4 dias numa cidade do interior de São Paulo e assistem a uma série de palestras sobre economia, ciência política, direito e filosofia. Eu deixo aqui o meu convite para quem está nos ouvindo agora para participar da próxima edição do Summer School. Ela vai acontecer nos dias 7 a 10 de fevereiro de 2019, na cidade de Conchas, interior de São Paulo, e as inscrições estão abertas até o dia 31 de julho de 2018. Então, pessoal, deixo aqui meu grande abraço e espero vocês na próxima edição do Mises Summer School Brasil. Oi, pessoal do Livres, aqui é o Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e filiado aqui do Livre São Paulo, convidando vocês para participar da auditoria da Liberdade Econômica, que vai ser realizada no dia 19 de julho, aqui na Universidade Mackenzie. É uma oportunidade ímpar, porque quem está conduzindo esse trabalho pelo centro é o diretor do Fraser Institute, o Fred McMahon,
que é responsável pelo projeto Liberdade Econômica do Mundo. Então a gente vai analisar o Brasil e todas as subdimensões em que ele tem um mau desempenho no Índice Mundial de Liberdade Econômica. Nós estamos na posição 137, né? A gente está junto de países avançados como Venezuela, Nigéria e outros, né? Muito abaixo do que a gente poderia ser como país, justamente porque a nossa liberdade econômica é muito tolhida. Então seria muito bacana se vocês participassem, é uma chance a gente participar e fazer uma discussão e uma contribuição qualificada, né, para o nosso país. Um grande abraço. Fala galera do Livrescast, beleza? Aqui é Maurício Camargo, sou do Livres de Santos e quero convidar todos da Baixada Santista, São Paulo, região, para estarem marcando presença na primeira edição do Chopp Sem Imposto, dia 15/6 no Urban Food, a partir das 17h30. Conto com a presença de todos. Valeu! Só reforçando que esse evento no Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie é extremamente importante, a presença nossa, das nossas lideranças, porque esse é um documento importante que a gente vai desenvolver junto, vai nossa assinatura. O Índice de Liberdade Econômica é uma referência absoluta em todo o mundo a respeito de liberdade econômica, né? Um documento importantíssimo para a gente pensar o Brasil. E dá os parabéns para o Mackenzie, né? Porque eu estudo na PUC e ideias liberais na PUC são intrinsecamente proibidas. Na né? PUC São Paulo. Na PUC São Paulo é bem melhor. A PUC Rio tem uma tradição liberal enorme. A né? PUC Paraná tem sido uma grande parceira. A gente, inclusive, eu palestrei. Em São Paulo é complicado. Palestrei, inclusive, umas 3-4 semanas atrás, um pouquinho mais, no evento da CFL. Trouxemos bastante gente, foi bem interessante. Outra ação legal que a gente falou foi o Chopp Sem Imposto, também rolou em Curitiba, né? Confesso que fiquei absolutamente impressionado. Uma terça-feira chuvosa, fria, como Curitiba não está bem habituado, mais de 180 pessoas. O dono do bar falou que vendeu 12 vezes mais chopp que o usual. É que ninguém gosta de imposto, né? Aí a gente percebeu. E o mais impressionante, sim, foi muita gente do Livres. Foi um evento organizado pelo Livres Paraná, certo? Mas teve apoio do Novo, teve apoio do SFL e teve apoio de Ideias Radicais. Eu vejo como um momento de unidade do movimento liberal. Acho que é importantíssimo a gente juntar todas as esferas possíveis, principalmente para as eleições agora. O bacana é que está acontecendo no país inteiro, né? Exatamente. Até no sul de Minas, em Lavras, a UFLA, que é a Universidade Federal, também está conseguindo reunir muita gente em volta desse Acho que a gente nunca prol. imaginou que ia ter tanto chopp sem Nunca imposto no Brasil. E vale mencionar a importância da Rede Liberdade, Exato. que organizou a maior parte, articulou a maior parte dessas uniões e dessas ações por todo o Brasil. Então, o nosso abraço para todo o pessoal da Rede Liberdade, do qual o Livres é um dos membros. Né? E a liberdade vem com tudo. Com certeza. E agora vamos nos aproximando do final deste Livrescast número 5 e nós estamos também inovando nessa sessão e queremos juntar o final com o momento Melchior, né? Então vamos pedir para cada um de vocês, cada um de nós, dar para o ouvinte uma dica cultural, uma leitura, um filme, uma coisa legal. Vitor Naia, muito obrigado por sua participação e qual é a sua dica para o ouvinte? Bom, a minha dica é pro último livro do jornalista português, que é radicado em Israel. O nome dele é Henrik Zimmermann. Talvez ele seja a maior figura em relação a conflitos de Oriente Médio. E o livro dele chama Entre Nós. É um livro que tenta explicar um pouco a situação do Oriente Médio, que é super complicada. E o Henrik Zimmermann teve uma participação impressionante, porque ele entrevistou, foi o último jornalista que entrevistou o Yitzhak Rabin antes dele ser assassinado, entrevistou ex-líderes palestinos, e ele tenta entender por que essa islamização se radicalizou tanto nos últimos anos. Então é um livro muito interessante. Não sei se ainda se está vendo aqui no Brasil, mas um primo português já conseguiu o meu lá. Qualquer coisa eu empresto para alguém. Muito legal. E eu queria agradecer também a presença do Carlos. E diga mais uma vez suas redes sociais para quem quiser. Bom, é sempre Vitor Naia, com C, e Naia, não Maia. Não sou parente do Sérgio Naia, se bem que parece que tem algum parentesco sim longe, infelizmente. O seu slogan então era propaganda enganosa. Enganosa, cara, pois é. Mas enfim, e
Prometo a todos que vou criar um Twitter, viu, gente? Prometo que vou criar um Twitter. Tô devendo. O Twitter é a melhor rede social. Carlos, muito obrigado. E qual é a sua dica pro pessoal? Bom, agradeço novamente o convite. É sempre bom estar num ambiente 100% liberal. Me sinto em casa, com certeza. Liberal por inteiro. Liberal por inteiro, né? Afinal, hoje em dia a roupa é laranja, mas o coração vai ser sempre roxo. É isso aí. Bom, a minha dica é um livro que eu tô lendo agora. É um livro que tem me prendido muito a atenção. É um livro que exige um pouquinho de tempo e atenção para ler. É o livro Pense Rápido e Devagar, do... Quem estiver vendo pelo YouTube consegue ver a capa até. Exatamente. Daniel Kahneman é um economista, behaviorista, ganhador do Prêmio Nobel, com vários livros muito, muito, muito bons. Então, recomendo fortemente. Também, aproveitando, na verdade, o último livro que eu li recentemente foi O Antifrágil, do Taleb. Sensacional. Um dos melhores Todo livros. liberal tem que ler esse livro. Com certeza. O conceito antifrágil serve muito para a política. De maneira geral, queria agradecer novamente. Enfim, minhas redes sociais, @CarlosSviontek. De novo, nome de polaco, complicado, SVIONTEK. Me sigam lá e vamos com tudo. É isso aí, muito bom, Carlos. A minha dica não é de um livro em especial. Aliás, rapidinho, só para fazer uma correção, o livro chama O Terror Entre Nós. Ah, muito bom. Do Henrique Zimmermann. Então, vamos lá. Eu pensei em falar de algum livro aqui, de algum filme, mas eu tô assistindo um monte de comédia. Eu tô num período, assim, light. E tô lendo livro que não foi lançado ainda, então não posso falar. Mas o que eu quero anunciar aqui hoje é que a gente tá começando uma parceria depois daquele sorteio do Criminalização. A gente sucesso. A gente tá começando uma parceria com a LVM e vem coisas boas aí. Então, a minha dica é, ouçam sempre o podcast. Fiquem aqui até o final. Importante isso, viu, gente? Ouçam sempre porque o podcast. A gente vai ter mais sorteios, vai ter concurso cultural e vem muita coisa legal aí. É isso aí. Eu sempre prezando pela máxima participação do ouvinte e, sobretudo, do associado do Livres. O meu comentário cultural vai ser que o dia 16 de junho é a comemoração do Bloomsday, principalmente na Irlanda. É uma homenagem ao personagem Leopold Bloom, do livro Ulisses, de James Joyce. E também é a única data comemorativa ligada a um personagem literário no mundo todo, né? O dia 16 de junho é o dia que o personagem vive algumas peripécias e dizem que o James Joyce escolheu essa data porque foi a data em que ele fez amor pela primeira vez com a sua mulher. Que romântico. Sujeito. Foi bom, a gente Em clima do Dia dos Namorados. Com esse clima dia dos atrasado. Estamos chegando ao final desse Livrescast. São boas dicas de leitura para ler entre um jogo e outro da Copa. Acho que todo mundo vai se empolgar, ninguém vai desligar a TV. Bom, fale por você, eu vou assistir o 64. Exatamente. Mas é isso, estamos chegando ao final da edição número 5 do Livrescast. Com produção de JV Leitão, Victor Naia, Gustavo Gobi, Bruno Holanda e Sara Mello. Além da participação especial, que entrou agora a produção com a gente, Eric Emiliano. Nosso hacker, também responsável pela distribuição do podcast. Então, se a gente ainda não estiver disponível em algum agregador de podcast, podem culpá-lo e cobrá-lo. Inclusive, falar que ele é mais catatal que eu, viu, gente? Ele tá ganhando posto. Não, mas o catatal aqui é você derruba o microfone. Pois é. Isso é coisa de catatal. E todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos de Soli Makoviak. Apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiselini. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E assine o nosso canal no youtube.com/livres. Envie sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, mas ouviu o Livrescast até agora, é sinal de que você precisa se associar. Então acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres.